Ao vivo já. Boa noite. Vamos lá esperar o Instagram convidar as pessoas. Compartilhem. Boa noite, boa noite. Olá! Oi, Eli! Manu! Um beijo, querida! Que saudade! Oi, Deji! Boa noite! Olá, Uxa! Delícia! Você aqui conosco! Eli! Deus foi generoso demais conosco, né? Permitindo esse reencontro. Meu convidado já está aqui. Vou baixar a música. Já vou solicitar a presença do Carlos, porque uma hora voa. E vamos aproveitar, gente, porque ele é um excelente orador, muito conhecimento. Compartilha conosco. Vamos aguardar o Carlos. Vão chamando aí as pessoas. Boa noite, Carlos. Oi, boa noite, Lívia, tudo bem? Boa noite, pessoal que está conosco aí no Instagram. Prazer muito grande, agradecer encarecidamente desde já por você ter feito esse convite, tenho acompanhado algumas das suas lives, o trabalho que você está fazendo com o pessoal aí. É um prazer muito grande estar aqui, estou muito feliz. Gratidão a minha, Carlos, por ter aceito. Eu sei que a sua agenda aí toda corrida, né? Faz um trabalho lindo. E ter tirado esse tempinho aí para participar aqui conosco. Eu idealizei esse projeto aqui que chama A Cada História um Despertar. No início do ano, aí eu fiquei assim, confesso que eu fiquei um pouquinho insegura de vir por aqui, né? A cara no Instagram. E aí, com a pandemia, todo mundo fazendo live, Carlos, eu falei assim, ou é agora ou nunca. Exatamente. E sempre com a intenção de contribuir com o outro, né? Com a palavra, com o acalento, que a nossa alma tanto clama por isso, né? Sem Não dúvida, só agora nesse momento, mas sempre. Todos nós ficamos, de certa forma, diante de uma proposta, né, de qualquer tipo de desafio, a gente fica um pouco medroso, um pouco ressabiado. Opa! Um pouco ressabiado, caiu meu microfone, o telefone. Um pouco ressabiado, mas aos poucos a gente vai conseguindo domar essa insegurança que é natural em nós e, de certa forma, até nos ajuda, esse medo, né, esse friozinho na barriga que sempre causa diante de todo projeto. Isso é muito natural e, de certa forma, até é muito salutar, né? Mas você fez o que tem que ser feito, né? Nós vamos falar sobre isso hoje, da questão da vontade, né? E quando a gente está diante de algo que a gente... um projeto, seja ele qual for, um projeto de vida, um projeto profissional, um projeto emocional, né? A gente não pode esquecer que às vezes a gente esquece do nosso lado emocional, né? Você tem até uma frase aí que eu acho muito bacana, gostaria de falar aqui, que é coração não é gaveta, né? Às vezes a gente esquece da nossa parte emocional e a gente fica com esse medo de tomar decisões, enfim, de fazer o que tem que ser feito e a gente acaba colocando o projeto na gaveta e as coisas não acontecem e a gente se frustra depois, porque a gente quer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, né? Eu quero ser uma pessoa mais humana, eu quero ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, só que eu me fecho. Eu não busco dentro de mim as minhas emoções para saber se eu sou uma pessoa paciente, se eu sou uma pessoa tímida, se eu sou uma pessoa exibida, se eu sou uma pessoa desequilibrada. E acho que se eu não buscar, eu vou conseguir
resolver. A gente sabe que não é bem isso, né, Lívia? Nós ficamos na inércia e reclamamos da inércia, né? Que é esse tema que nós vamos falar. A gente não quer ficar na inércia, mas não sai da inércia. Semana passada nós trouxemos com quanta facilidade nós ficamos na nossa zona de conforto e reclamamos o tempo todo. E hoje você veio aí com essa sugestão de tema maravilhosa, né? Será que o que me falta? É a vontade, não é né? Será que falta a vontade? O que falta é a vontade? Essa dúvida surgiu, né? Na verdade, quando a gente lê a questão número... Para quem não sabe, vou me apresentar. Eu sou praticante da doutrina espírita, né? O público que te acompanha aí. Então, a gente estuda o espiritismo codificado por Allan Kardec. E existe um livro chamado Livro dos Espíritos, que é um livro de questões. E como é que foi feito isso? Allan Kardec, lá na segunda metade do século XIX, ele, na verdade, tentando até, num primeiro momento, provar que o espiritismo era uma farsa, que o espiritismo era um engodo, que o espiritismo era algo, naquela época, que o pessoal que praticava o espiritismo era algo forjado, ele começou a estudar a doutrina espírita, né? Até então não era não tinha uma doutrina como tem hoje codificada, porque ele foi codificador, mas ele começou a buscar as coisas, e aí, na tal das comunicações das mesas girantes com os espíritos, lá do segunda metade do século XIX, e ele começou a frequentar vários lugares diferentes, de várias pessoas diferentes, vários médiuns diferentes, e fazer as mesmas perguntas. A partir daí, ele começou a ter respostas, e ele começou a verificar que as respostas que ele perguntava na cidade A, a resposta era semelhante à que ele obtinha na cidade B. E ele começou a anotar tudo isso, fez um estudo e codificou a doutrina espírita. E ele tem um livro, ele não, né? A espiritualidade tem um livro feito através dele, chamado Livro dos Espíritos, e ele é feito de perguntas e respostas, perguntas numeradas. E lá tem a questão número 909 do Livro dos Espíritos, que é mais ou menos assim. Eu vou ler literalmente aqui a pergunta, que é o seguinte: Allan Kardec perguntou aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Antes da gente ver a resposta, vamos pensar um pouquinho. O que ele está perguntando aqui? Nós, por nós mesmos, temos condições de vencer aquelas coisas ruins que batem à nossa porta? A preguiça, a maledicência, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Só nós temos condições de vencer essas dificuldades, Lívia? A pergunta foi essa. O que você acha? Vamos ver. Só nós, assim, o que você imagina? Ô, Carlos, eu estudei essa questão. Mas antes de você estudar a questão, o que você pensava? Então eu vou contar assim, vou um pouquinho lá da minha experiência, que há 3 anos atrás eu tinha problema com a bebida e eu decidi parar de beber. E eu falei, a partir de hoje eu não bebo mais. E eu não bebi. Eu tive vontade, eu queria mudança, mesmo sabendo que eu perderia muitas coisas, que eu teria que afastar de amigos, que eu teria que deixar algumas pessoas que se não quisessem me acompanhar, eu teria que deixá-las porque eu queria. Então, quando eu me coloquei à disposição de mudança, aconteceu uma explosão na minha vida de fluidez. Exatamente. A partir do dia que eu abri os olhos e falei, eu não permito mais ser assim. E muitas pessoas falam assim, não é possível. E eu falo, sim, simples assim. Aí veio o emagrecimento físico, veio o emagrecimento mental, emocional, veio toda a melhora dentro do meu lar, veio a descoberta de uma profissão que eu estou amando, que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então exatamente. Veio a vontade. O que acontece, né? Eu fiz essa provocação justamente, e até sabendo que você já sabia a resposta, mas é o seguinte, quando a gente fala num lugar comum, né, a maioria das pessoas, nós por nós mesmos podemos nos mudar, o que a gente fala? Não, é muito difícil. Eu não consigo emagrecer. Não, eu não consigo fazer um curso de línguas. Não, eu não consigo... Aquele tanto de si, né? Eu não consigo fazer um curso...
aprender a tocar um instrumento musical. Não, não, eu não consigo falar em público. Não, não, eu não consigo fazer uma atividade voluntária, beneficente, ir no asilo, ir na PAI, ou fazer qualquer tipo de ação social, solidária, porque a gente fala, não, eu não consigo, só eu sozinho, não, tem que alguém me puxar, alguém tem que me ensinar. E a resposta dos espíritos para Allan Kardec, na segunda metade do século XIX, foi a seguinte, eu vou ler aqui, ó. Só lembrando a pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus próprios esforços, vencer as suas más inclinações? Vencer as suas fraquezas? A resposta, sim. E, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, poucos dentre vós fazem esforços. O que a espiritualidade está dizendo para nós, né? Que todos nós temos capacidade de fazer tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Só que, na maioria das vezes, 99% das vezes, a gente coloca, antes de colocar o nosso projeto, a gente já ergue um muro imaginário, um muro muito alto, que a gente não consegue. E por que a gente faz isso? Porque a gente não consegue refletir e reconhecer as nossas próprias limitações. Ou ainda que nós reconheçamos as nossas próprias limitações, a gente não faz nada para mudar. A gente não busca. A gente não se aperfeiçoa. A gente não busca, por exemplo, eu quero emagrecer. Mas aí eu quero emagrecer comendo as mesmas coisas que eu como. Eu quero emagrecer frequentando os mesmos lugares que eu frequento. Eu quero emagrecer convivendo com aqueles amigos, com aquelas pessoas que comem coisas que a gente sempre comeu. E a gente esquece que existe um profissional preparado chamado nutricionista para poder te passar uma dieta equilibrada, sob o ponto de vista fisiológico, né? Questões de calorias. Existe um profissional chamado terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, ou até mesmo um coach, que pode te ajudar a você emocionalmente quebrar as barreiras que você próprio construiu. Então a espiritualidade, quando diz quando falta é vontade, não é evidentemente que eu tenho condições, Carlos Gimenez, de, sei lá, de amarrar uma corda num carro e sair puxando o carro, eu quero puxar o carro. Não, não é assim que funciona. Eu tenho que me preparar para aquilo. Se eu tenho o desafio de puxar um carro, né, assim, um exemplo básico para a gente poder entender. Desenvolver musculatura, né? Estrutura física, força física para poder puxar aquele carro. Tem que ter estrutura emocional para poder enfrentar a dificuldade. Mas nós, nesse mundo, né, a gente vive num mundo muito corrido, num mundo muito efêmero, sob o ponto de vista, no sentido de buscar os resultados, muito imediato. E a gente esquece que a gente está num processo evolutivo, né? E aí a minha religião, a doutrina espírita, é muito clara isso para mim, deixa muito claro para nós, né? Você também estuda a doutrina espírita, no sentido de quê? De que um dia após o outro faz uma sequência. E essa sequência é uma sequência, a partir do momento que nós fomos criados, é uma sequência eterna. Ela não terá fim. Mas, todo dia que eu deixo de fazer algo, ele compromete o dia seguinte. O meu hoje foi construído no meu ontem. E o que eu deixei de fazer ontem reflete hoje. E o que eu deixar de fazer hoje refletirá amanhã. Então, se amanhã eu quero, por exemplo, tomar sol, né? Tomar um sol ali, um banho de sol, eu tenho que hoje, de certa forma, pelo menos preparar uma roupa similar, em condições, para que eu saia lá fora e tome o sol adequado. Às vezes é que a gente faz o seguinte, não, a gente deixa para ver amanhã. A gente deixa para resolver amanhã. Aí chega o amanhã, as coisas atropelam, as coisas ficam cada vez mais difíceis, né, Lívia? A famosa palavra, está super em alta aí, né? Procrastinação. Eu fico procrastinando, então eu vou querer estudar, eu vou lá comprar a caneta, comprar o caderno, eu vou organizar minhas coisas, eu vou fazer tudo e na hora que a gente viu, passou 2 horas e o meu tempo de estudo já se esgotou, não tem aquele tempo mais. E a gente vai ficando enrolando, porque a gente não admite pra gente mesmo que a gente não quer fazer. Porque quando a gente quer, a gente faz. E aí fala, é autossabotagem, mas como você disse, tá tudo bem, né, Carlos, pedir ajuda. Pega aqui na minha mão e caminhe. Mas o problema me coloca nas costas e me leva. Muitas vezes é essa atitude que nós queremos ter. E não adianta, o meu caminho quem vai trilhar sou eu e o do meu esposo quem vai trilhar é ele.
Nós podemos caminhar juntos, mas cada um vai trilhar o seu caminho. Como você disse, nós somos seres em construção e são doses homeopáticas, né? Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Quanto mais eu demorar para começar, eu costumo falar, quanto mais longe eu chutar o balde, quem vai ter que buscar o balde? Sou eu, ninguém vai buscar o balde por mim. Então, quando a gente fala assim, falta vontade, e também falta coragem de encarar o que eu preciso realizar, o que eu preciso, as habilidades que eu preciso desenvolver, porque nós precisamos desenvolver. Eu acredito muito que é só o estudo, é só a aprendizagem, é só a educação que vai nos transformar. Então, eu preciso aprender para emagrecer? Preciso. Eu preciso desenvolver habilidades para emagrecer? Preciso. Como preciso desenvolver habilidades para sair de um vício, ou então para ser uma pessoa mais calma. No início do ano, eu fiz um curso de programação neurolinguística e o meu professor disse assim, ele pôs um vídeo dessas crianças pequenas que cantam maravilhosamente bem. E aí, na hora que ele pôs, eu imediatamente pensei, falei, aí é dom, a criança nasceu com esse dom. Né? Pode ser que ela tenha sido cantora em uma encarnação passada, enfim, foi a primeira coisa que eu pensei. Aí ele falou, não, ela desenvolveu agora, ela se dispôs a aprender. E você que está sentado aí, se decidir que vai fazer, você faz também, igual ou melhor. Mas se você está disposto a construir isso, aí a gente fica, ele tem o dom. Você tem o dom da palavra. Só que ninguém vê o quanto você estuda para desenvolver essa habilidade. Exatamente. O interessante, assim, eu fui estudar essa questão da vontade, aí tem um livro chamado Pensamento e Vida, que é psicografia do Chico Xavier, e é de autoria do Emmanuel, né, que é um espírito, para nós, para quem não é da doutrina espírita, e é um espírito mais elevado, assim, um espírito que já tem condições de ensinar a gente algumas coisas. E nesse livro, Pensamento e Vida, ele escreveu que a mente humana é parecido com um grande escritório, né? Como é que funcionaria, então, sob o ponto de vista dessa questão da vontade? Né? Ele falou assim, que nós temos na nossa mente alguns departamentos, né? Imaginemos que nós estamos num escritório. Escritório, geralmente todo mundo conhece, você tem a parte do financeiro, você tem a parte de recursos humanos, você tem a parte da contabilidade, você tem a parte do comercial, né? Então vamos pensar numa divisão da nossa mente. Lá tem o primeiro departamento, que é o departamento do desejo. Nesse departamento do desejo é onde operam os nossos propósitos e as nossas aspirações. Esse cantinho da nossa mente, ele fica ali responsável para estimular a gente ao trabalho. Então, assim, o que eu desejo está registrado ali, certo? Então eu quero emagrecer, eu quero dominar um novo idioma, eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu quero ser uma pessoa mais equilibrada, eu quero ser uma pessoa mais proativa, eu quero sofrer menos. Está registrada a minha aspiração. Existe um outro departamento, que é o departamento da inteligência. Esse departamento, nas palavras do Emmanuel, serve para quê? Para dilatar os nossos patrimônios de evolução e de cultura. É o nosso intelecto. É aquilo que faz a gente crescer intelectualmente falando, né? O que você lê, o que você estuda, as fórmulas matemáticas que você consegue memorizar, os conceitos de física, das leis naturais, de biologia, de química, etc, etc, etc. Existe um outro departamento, que é o departamento da imaginação. É o departamento que ajuda a gente, de certa forma, a aumentar as questões dos nossos ideais, da nossa sensibilidade. Esse departamento da imaginação ajuda a gente a suportar os nossos momentos de fraqueza. Ou seja, quando aquela semana está pesada, estou sendo muito cobrado no trabalho, aquela semana que em casa o meu marido, a minha esposa não está legal comigo, os meus filhos também não estão bem comigo, meu pai, minha mãe também não está, eu tenho esse departamento da imaginação para fazer o quê? Eu ouvir uma boa música, eu ler um bom livro, eu escutar um poema, enfim, eu assistir uma série interessante. Esse departamento da parte da mente humana serve para isso. E temos também o departamento da memória, que serve para quê? Para
registrar todas as nossas experiências, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós passamos, ele serve para ajudar. Então a mente humana tem 4 departamentos: desejo, inteligência, imaginação e memória. E acima disso tudo, como um coordenador, como um gerente geral, nós temos o quê? Um gabinete, é o gabinete da vontade. Daí porque a gente fala que a vontade é muito importante. Porque a partir do momento que você tem vontade daquilo que você quer, você vai influenciar o seu desejo, você vai influenciar a sua inteligência, você vai influenciar a sua imaginação, você vai influenciar a sua memória. E ele fala, né, Emmanuel diz que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. É o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito, a harmonia do corpo, como você quer. Então, assim, a gente às vezes relega a nossa vontade a um segundo plano. A gente acha que o fato de eu querer não é importante. Pelo contrário, a Emmanuel está esclarecendo para nós que isso é muito importante. Isso vai influenciar no seu desejo, na sua imaginação, na sua memória, na sua sensibilidade. Se você não tiver a vontade, e o que é a vontade? A gente fala, a vontade é querer? Não, vontade não é querer. Vontade é um passo além. Ah, eu estou jovem, eu quero ser médico. Então eu vou só pensar em ser médico, eu vou ser médico, eu vou ser... Não. A sua vontade em ser médico, a primeira coisa vai fazer você o quê? Se inscrever num vestibular. Você tem que ir lá, entrar no site. Hoje, na minha época, era tudo escrito, né? Ficha. Hoje é tudo por internet. Você tem que entrar no site da VUNESP, você tem que entrar no site de qualquer fundação, você tem que prestar o Enem, se inscrever no Enem, você tem que prestar uma prova, você tem que cursar 5 anos. E como é que faz isso? É da noite para o dia? É numa hora que você se torna médico? Não, existe um processo. Então, se eu quero ser uma pessoa mais equilibrada, se eu quero ser uma pessoa mais otimista, a gente não pode esquecer do otimismo, Lívia, porque o mundo hoje, infelizmente, passa por uma onda de pessimismo muito grande. Nossa, a gente vê em todos, é difícil você encontrar É um medo alguém... coletivo, né? Você não, Tomando é conta. difícil você encontrar alguém que não queira reclamar algo para você de alguma coisa. Porque ou é o coronavírus, ou é a corrupção, ou é esse país que não vai para frente, ou etc, etc, etc. E a gente se esquece que problemas sempre existirão e sempre vão existir. A forma pela qual eu porto diante de um problema é que é o diferencial. Você pode pegar os grandes nomes da ciência, Albert Einstein, por exemplo. Por que ele teve a produção intelectual científica que teve? Sendo que outros cientistas, assim como ele, não conseguiu produzir tanto intelectualmente quanto ele. Não conseguiu produzir tanto em números, ainda que sejam parelhos intelectualmente falando, mas alguns produzem mais. E o dia de 24 horas é para o Carlos Gimenez, é para a Lívia Freitas, é para as pessoas que estão assistindo a gente. Qualquer pessoa tem as mesmas 24 horas. Agora, o que a gente decide fazer dela, a partir do momento de fazer ou não fazer, é que é o de nosso diferencial. Se porventura eu não tenho condições de dialogar com o meu filho dentro do meu lar, que eu considero meu filho rebelde, será que é meu filho que é rebelde? Ou eu, enquanto pai ou mãe, não tenho a humildade de reconhecer que eu preciso adequar o meu discurso para eu poder conversar com ele, para ele me ouvir e eu ouvir ele também. Então são essas situações que faz com que a gente... Isso é a vontade. Porque a vontade do que aquilo que a gente aspira, né? Aquilo que a gente quer fazer, influencia em todas as nossas decisões, evidentemente. Sim. E nós temos uma maneira de aprender, né? Nós temos a programação neurolinguística, ela um exemplo bem simples, assim, ó, como você aprendeu a dirigir? Primeiro, você tinha o inconsciente, você não sabia que não sabia dirigir. Você tinha lá 4, 5 anos, você não sabia que você poderia vir a aprender. Aí você começa a crescer, aí você fala, eu posso aprender a dirigir. Aí quando você faz 18 anos, você está super empolgado e começa o aprendizado. E isso vai tornando consciente. Hoje você tem consciente, você faz isso mecanicamente. Só que
Como nós aprendemos algo novo? Repetindo, 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 repetindo. Hoje um monte, a ciência fala de 21 dias eu desenvolvo um novo hábito. Eu não acredito que nós possamos desenvolver um hábito com apenas 21 dias. É um início para que a gente possa começar. A gente precisa de muito mais treino. Mas a nossa mente só vai aprender algo novo, Carlos, se eu ficar repetindo incessantemente. Me dispondo todo dia, esse caminho aqui não dá certo, eu vou fazer isso aqui. Aí eu quero caminhar todos os dias. Aí, nós estamos no frio. Hoje amanheceu um pouquinho mais frio, eu não vou. Eu preciso de ter muito interiorizado o que eu quero para saber que eu vou encontrar desafios, sim, dentro do que eu quero. A crise chegou, eu vou paralisar? Não, eu vou continuar com os meus projetos, porque nós sempre vamos encontrar um desafio. Na hora que esse desafio passar, virão outros desafios. Nós estamos aqui para construir quem nós somos. O problema é que eu acredito que a gente fica muito distraído de nós mesmos, Carlos. Com o olhar impregnado no outro. Sem dúvida. Você sabe que a vontade ela tem alguns impedimentos, não é isso que você está citando. Por exemplo, existe um impedimento, assim, para a gente poder entender. Às vezes a gente quer fazer o seguinte, a gente quer comer um elefante de uma vez só. A gente quer um projeto muito grande, mas a gente quer que imediatamente. A gente não consegue, por exemplo, pegar esse elefante, repartir ele em pedaços pequenos, ir guardando e aos poucos ir consumindo esse elefante. Por exemplo, eu quero construir um currículo desejável. Então eu já penso em fazer um doutorado imediatamente. Só que eu não fiz nem a pós-graduação em Lato Sensu. Eu não sei nem como funciona a questão acadêmica, que doutorado é uma tese, e isso tem que ter, a tese ela tem que ser algo diferente, ela tem que ser algo inédito, né? Tem que ter o ineditismo da coisa. Ao passo que uma dissertação de mestrado, por exemplo, o assunto já pode ter sido abordado por outra pessoa, só que você aborda sobre sua ótica. A pós-graduação Lato Sensu é o primeiro estágio, é algo assim, após a pós-graduação. Então, assim, não, eu quero fazer uma carreira acadêmica, mas eu quero já fazer um doutorado na USP. Eu já quero partir. E esqueço que a prova para poder entrar é muito difícil. Então a gente quer comer um elefante de uma forma de uma vez só. Construir um grande edifício sem um bom alicerce, né? Exatamente. Por exemplo, eu quero passar no vestibular. Só que eu tô parado, não parei de estudar, terminei o terceiro colegial e faz 10 anos que não estudo, por exemplo. Eu quero entrar numa faculdade. Aí o que eu faço? Não, eu vou lá, eu vou comprar o curso online que tiver para cursinho, vou comprar, vou acordar amanhã às 7 horas da manhã, vou tomar meu café, 7h30 eu vou sentar em frente ao computador e vou estudar até às 7 horas da noite. Sendo que no dia anterior você não fazia nada, você ficava assistindo Netflix o dia inteiro. Evidentemente que esse projeto vai naufragar, não vai dar certo, você vai fracassar. Porque primeiro você não está acostumado, seu corpo não está acostumado, sua mente não está acostumada, a sua família não está acostumada. O que você tem que fazer? Não, eu quero um projeto, eu quero começar a estudar para um vestibular, para um concurso. Mas eu estudo, quantas horas você estuda por dia? 0. Então não adianta você colocar uma meta de começar no primeiro dia 10 horas por dia. Talvez no primeiro dia você até faça por ganância ali, por fé, mas no segundo você não vai sentar, você não vai querer mais. Então comece aos poucos. Não, eu não estou acostumado a estudar, eu vou estudar 20 minutos, mas será 20 minutos de concentração líquida ali, estudo líquido. E aos poucos, depois de uma semana, você aumenta para 30, depois você passa para 1 hora e sucessivamente isso vai aumentando. E da mesma forma acontece com os outros projetos pessoais da gente. Não, porque eu quero ser, evidente não tem como fugir, muita gente passa pela experiência, eu quero perder peso, né, eu quero emagrecer. Não, então amanhã, a partir de amanhã eu estou acostumado a comer 10 mil calorias. Não, amanhã, no primeiro dia da minha dieta, eu vou reduzir para 1.500 calorias, 2.000 calorias. Você vai eliminar 8, você não vai conseguir. Você vai fracassar. E esta frustração, quando ela voltar no efeito bumerangue, ela vai ser muito maior. Então a gente tem que, aí falta, né?
às vezes, para a gente, é a humildade de reconhecer um passo de cada vez. Se porventura eu quero um dia conhecer os Estados Unidos, não adianta eu querer programar uma viagem para o mês que vem e começar a fazer inglês hoje. Você vai chegar lá e passar uma vergonha tremenda. Você tem que projetar no mínimo 1 ano e meio, 2 anos à frente, e você praticando toda semana o inglês para você conseguir chegar lá e você se comunicar. Senão você vai chegar lá, você não vai conseguir, você vai ficar... O que seria um projeto legal, grandioso, ideal, um bem-estar, vai se transformar numa frustração muito grande. E da mesma forma... E da próxima vez, eu não inicio, porque eu falo, eu vou fracassar mesmo, então não vou nem começar. E aí nós começamos a viver um fracasso contínuo. E o fracasso não é porque eu sou menos que ninguém, não é porque eu sou fraca, não, é porque eu simplesmente não decido sair da inércia. E meu amigo André colocou aqui, a beleza está no caminho que a gente trilha, não no destino que a gente chega. A gente está com o olho no destino, mas a beleza está no nosso caminhar. O Eduardo Gibelli, que é aqui de Franca, o pessoal de Franca deve conhecer, que é um cantor do movimento espírita, né? Um excelente intérprete, um grande compositor também. Ele compôs uma música que fala sobre que é a jornada, né? Que ele fala. A jornada. A jornada vale mais que o destino, e o sol sempre renasce chorando ou sorrindo. Qualquer que seja a dificuldade pela qual você está passando, aquilo que acontece com você serve para o seu processo de engrandecimento. Se ainda que você esteja triste, ainda que você esteja chorando, ainda que você esteja em lágrimas, amanhã haverá a oportunidade de você dar a virada. Haverá a oportunidade de você fazer melhor. O sol sempre nascerá, chorando ou sorrindo. E completando o que não foi luz, nós temos a oportunidade de refazer, né? O que não foi luz, a gente refaz. A gente subestima, né, diminui o processo de mudança. A gente esquece que o processo de mudança ele não é linear. Ele é feito de altos e baixos. E você aprende, evidentemente, nos baixos do que nos altos. Porque quando você está no alto, você não está preocupado com o pedagogismo da coisa. Você não está preocupada de saber como você chegou até ali. Você está no alto, e isso é natural, porque é uma questão humana, a gente sempre quer o bem-estar. Quando você está no alto do projeto, você quer saber de gozar a plenitude do êxito de ter alcançado a meta. Você não olha para trás e lembra, e isso é muito natural. Mas quando você está no baixo, quando você está na baixa, quando você está na queda, você olha para cima e reconhece, com a humildade que a dor, que o sofrimento nos propõe, que você errou em algumas partes, que você fez algo de errado. E a gente desconsidera esse caráter pedagógico do fracasso, da queda, né? A gente esquece da frase de Fernando Pessoa: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, se hoje você enfrenta uma dificuldade no seu casamento, se hoje você enfrenta uma dificuldade no relacionamento com os seus filhos, se você enfrenta uma dificuldade profissional, se hoje você passa por um revés financeiro, se hoje a pandemia, que está aí virando esse mundo de cabeça para baixo, muita gente que não tinha condições de valorizar, por exemplo, o fato de sair para poder ir trabalhar, hoje pede a Deus, nossa, volto logo para eu poder ir trabalhar, para eu sair pelo menos da minha casa, para eu poder, como eu passava na frente daquela praça e nunca valorizei aquela praça, nunca valorizei as pessoas que eu cruzava durante o caminho, etc. Então, se você não tem condições, e se você não consegue enxergar o sofrimento, a dor bate à sua porta, justamente para isso. Quando a gente perde uma pessoa muito querida, a gente começa a olhar diferente para as pessoas que ficaram ao nosso lado. Mas olha que egoísmo nosso. Nós tivemos que ser atingido de uma forma bem forte no nosso coração, no sentido emocional, para a gente poder valorizar as pessoas que estavam ao nosso lado e sempre estiveram. E aí a gente fala, né, quando a gente até brinca, né? Todo mundo que encosta à beira de um caixão ali no velório fala, nossa,
como eu poderia ter amado mais a pessoa, esse que está indo embora, como a gente poderia ter feito mais festa, como a gente poderia ter contado mais piada, como a gente poderia ter nos falado mais, como a gente poderia ter feito mais projetos juntos, mas agora foi embora e eu não tenho tempo. E a gente esquece de olhar para o nosso lado, que continuam outras pessoas ao nosso lado. E ao meu sentir, né, Deus proporcionou essa chegada e saída desse plano, né, essas chegadas e saídas, esses nascimentos e essas mortes, que é justamente para provar para nós que tudo aqui é passagem. Nós estamos de passagem. A gente não pode esquecer que tudo que está aqui ao nosso dispor é emprestado. Os bens materiais, os momentos que nós vivenciamos, e a gente tem a ambição de poder pegar isso tudo para nós e trazer para nós e falar, não, isso é meu, é do meu jeito. E aí quando não sai do nosso jeito, Lívia, a gente se frustra. A gente chora. Dá birra, né? A gente dá birra e fica emocionalmente abalado. Ô, Carlos, eu tenho... Nossa, eu tenho feito uma pergunta rodando aqui na minha cabeça, e eu vou aproveitar que nós estamos conversando aqui para ouvir um pouquinho o que você pensa. Qual é o bálsamo que cura? Olha, sem dúvida nenhuma é amor. Mas não é o amor da forma como nós entendemos hoje. Que é o amor de gostar das pessoas que gostam de mim. Que é o amor esse amor de família, né? Amor familiar do meu marido, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, do meu filho. É o amor no sentido lato, é no sentido divino do termo. É no sentido que propôs Jesus Cristo para nós, né? Porque a gente não pode esquecer que passou um sujeito aqui chamado Jesus Cristo, que ele era até mais ou menos. Ele passou aqui para nós e mostrou para nós, Lívia, que a gente tem que fazer o quê? Quando a gente receber, né? Que evidentemente é uma metáfora, né? Claro que o público aí vai entender. Quando a gente receber um tapa numa face, a gente tem que ceder a outra para outro tapa. Mas o que ele quis dizer com isso? Que quando você é agredido no seu íntimo, se você devolver na mesma moeda, e todos nós, quando somos agredidos, queremos devolver na mesma moeda, você está se igualando a outra pessoa. Então tudo aquilo que você está, de certa forma, a sua ira, o seu nervosismo, a sua raiva, está classificando na outra, fala, nossa, a Lívia fez uma agressão a mim que eu condeno, que eu repugno, que eu expulso. Mas se você no mesmo momento atacar na mesma moeda, você está se igualando àquele outro ser. E a gente se esquece que não existe pessoas felizes que vivem com raiva. Mas todos nós conhecemos pessoas amorosas que vivem felizes. Quando você pega, por exemplo, o exemplo de um Chico Xavier, quando você pega um exemplo de uma Madre Teresa de Calcutá, quando você pega um exemplo de uma Irmã Dulce, quando você pega um exemplo de um Padre Marcelo Rossi, por exemplo, vocês são pessoas que sabem amar mais aos outros do que ele próprio. E esse é um dos pensamentos que Jesus deixou para nós. Amar aos outros como você ama a si próprio. E a gente é muito egoísta, a gente só ama a si próprio. Então, às vezes, quando eu vou fazer uma confissão aqui, um testemunho, na verdade, mas eu sempre faço questão de fazer nos bate-papos, eu já falei em várias oportunidades. No ano de 2012, Lívia, 2011, perdão, eu passava, Deus me abençoou, na verdade, para que eu tivesse depressão, né? E eu fui procurar ajuda, um momento difícil, depressão, quem já passou sabe que é difícil. Eu fui procurar ajuda, fui parar no divã do psicanalista, fui lá com o psicólogo. E fazendo terapia, e evidentemente naquele momento eu conversando com ele, e eu acho que eu estava, com certeza, reclamando de alguém, de alguma situação. Aí ele, como todo bom terapeuta, né, me deu aquele chute na canela. Ele falou assim para mim, Carlos, você sabe por que você se frustra com as pessoas, que você se entristece com as posturas das pessoas, né? Eu falei, não, eu não sei. Ele falou, é porque você se considera uma pessoa perfeita. E eu parei, pensei, falei, mas por que ele quis dizer isso? Depois, ao longo, a gente foi desenvolvendo, e ele me mostrou que é o seguinte, eu, Carlos Gimenez, me considero uma pessoa generosa. Então, quando a minha esposa não é generosa comigo, eu me frustro com ela. Porque eu projeto uma imagem nela que eu acho que eu sou. Então eu falo assim, eu sou generoso. E minha esposa também é generosa.
Todas as vezes que ela precisou de mim, eu fui generoso. Então, todas as vezes que eu precisar dela, ela vai ser generosa comigo. Só que a gente esquece que a gente não consegue ter essa autocrítica infalível. Eu imagino que eu sempre fui generoso com a minha esposa, mas e ela sabe disso, e todos nós fazemos isso, eu nem sempre sou generoso com ela, mas eu exijo dela uma condição que eu acho que existe em mim, eu projeto no outro uma perfeição que eu acho que existe em mim, Lívia. E aí a gente se frustra, porque quando a minha esposa não é generosa comigo, eu falo, nossa, por que ela não está sendo generosa comigo? Eu sempre sou generoso com ela. Quando eu peço um favor a alguém, e esse alguém não faz comigo, eu me frustro, porque na minha cabeça, todos os favores que são pedidos a mim, eu faço. Quando alguém quando alguém mente para mim, eu me frustro, falo, nossa, a Lívia mentiu para mim. Eu não minto para a Lívia, mas isso na minha cabeça. E esqueço das vezes que eu já menti para a Lívia, porque todos nós somos seres imperfeitos que estamos aqui para poder crescer. Então a gente projeta no ser mais próximo, isso acontece muito na intimidade do lar, para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho. Eu projeto neles uma perfeição que eu acho que existe em mim. E quando eu não recebo aquilo deles, eu critico, falo, nossa, você não foi generoso, você foi mentiroso, você foi egoísta, você foi egocêntrico. E esqueço que eu sou dessa forma. Então, qual que é o bálsamo para a gente poder saber conviver em harmonia? É amar o próximo como nós amamos a nós mesmos e, se possível, até mais do que nós mesmos. Porque a partir do momento que uma pessoa não faz um favor para mim, eu vou entender que aquela condição evolutiva dela é aquele momento. Chico Xavier já nos ensinava, Olívio, que a gente não tem que exigir do próximo uma condição de evolução que ele não tem. Nós temos que ter paciência pela condição evolutiva do outro. Porque até ontem nós não tínhamos essa condição evolutiva. Até ontem a gente estava no jardim da infância, em termos de saber conviver com o próximo. Hoje, quando alguém grita comigo, eu não grito mais. Mas ontem, mais do que gritar com o outro, eu atacava o outro de forma física, atacava o outro de forma verbal, e passo a entender que eu tive condições de evoluir, mas eu tive meu tempo de maturação. O fruto não cai da árvore enquanto ele não tiver no momento exato. A lei natural, a lei criada por Deus é muito natural. E eu preciso, de certa forma, saber que eu só vou cair do fruto, do pé enquanto fruto, quando for o momento adequado. Mas eu, enquanto ser, para sair daquela inércia que a gente estava conversando lá no início do nosso bate-papo, eu tenho que, através da minha vontade, que é o tema de hoje, buscar situações, buscar condições, buscar preparo, buscar ajuda para poder chegar numa situação melhor. Carlos, nossa, uau! Colocou um uau aí, uau! O amor, o bálsamo que cura, o amor incondicional, né? Há 700 anos antes de Cristo, Tales de Mileto nos trouxe Conheça-te a ti mesmo, aí depois Sócrates veio refletir, né, meditar nessa frase, 400 anos antes de Cristo, aí depois vem Cristo e nos fala, amai ao próximo como a si mesmo, e aí foi por conta dessa reflexão que eu estava fazendo que eu extraí essa pergunta, porque, no meu ponto de vista, esse amor, ele só vai florir no meu coração quando eu conhecer a minha essência. E a minha essência é amor. Eu sou filha de Deus, eu sou centelha divina, eu sou luz. E quando eu assumo quem eu sou, quando eu reconheço a minha posição, eu vou parar de fazer isso que você citou. Eu vou olhar o outro com um olhar amoroso, com um olhar de amor. Então, a nossa busca não é eu quero tudo perfeito, eu quero construir um lar perfeito. Não, eu quero me construir. E a partir daí refletir. Porque quantas vezes a gente não para essa nossa construção e não respinga no outro, né? As minhas dores, eu fico passando as minhas feridas para frente, ou então eu fico sangrando em cima de quem não tem nada a ver com a minha ferida. Então é a gente buscar essa construção de amor, mas o amor no mais puro da palavra, né?
Se eu olhar o outro e ver que o outro foi egoísta comigo, eu sou nada mais do que espelha, porque eu reconheço o egoísmo, então eu preciso de curar ele em mim primeiro. Quando eu vejo que o Exatamente. meu marido está sendo impaciente, é porque eu reconheço a impaciência, eu corrijo em mim. Interessante que tem uma historinha, né, assim, uma anedota para poder ilustrar aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Aliás, muita gente conhecida está aqui. Um abraço a todos e obrigado por estar assistindo a gente. Que é o seguinte, né? O cara queria comprar uma fazenda em determinada local, em determinada região, né? Então ele começou a visitar ali, andar pelo local que ele quer comprar a fazenda, visitar as plantações, etc. e tal. E aí ele chegou na frente de determinada fazenda, tinha um senhor sentado ali, como geralmente aquele estereótipo caipira, chapéuzinho de palha, palhinha aqui na boca e tal, fumando cigarrinho, etc. Aí esse cara que estava interessado em comprar terras naquela região, chegou para ele: ô meu senhor, o senhor mora há muito tempo aqui? Vixe, ó, mais de 50 anos que eu tô aqui. Ah, tá. Essa fazenda aí que tá vendendo ali do lado, eu tô interessado. Aquela fazenda ali dá café? Ele falou: não, não dá café não. Ele falou: não dá café ali, né? Aquela fazenda ali da laranja, né? Ele falou: não, dá laranja não. Ele falou: puta, não dá café, não dá laranja. Aquela fazenda ali da cana, né? Pelo menos, né? Cana não precisa da terra, não precisa estar tão. Ele falou: não, também não dá cana. Ele falou: vixe, mas aquela fazenda não dá nada, não. Ele falou: não dá, se você plantar, dá qualquer coisa. E assim é o nosso coração. Assim é o seu Exatamente. coração. No nosso coração existe amor? Não, não existe amor. No nosso coração existe paciência? Não, não existe paciência. No nosso coração existe humildade? Não, não existe humildade. No nosso coração existe fraternidade? Não, não existe fraternidade. Agora, se todos os dias eu for lá no meu coração, né, de forma metafórica falando, ir lá e começar a colocar uma sementinha de paciência, fazendo uma meditação, lendo, me espelhando, por exemplo, em Buda, o que ele fez com relação à paciência, Mahatma Gandhi, meu coração, se todo dia eu for lá e colocar uma sementinha da humildade, inspirada em Francisco de Assis, inspirada em Chico Xavier, inspirada no Papa Francisco, se todo dia eu for lá na sementinha e colocar uma sementinha da generosidade fraterna, inspirada na Irmã Dulce, inspirada na Madre Teresa de Calcutá, algum dia eu terei paciência, eu terei humildade, eu terei fraternidade. Mas isso, Deus não vai mandar para o Carlos Gimenez abrir meu coração, abrir minha cabeça e colocar lá dentro. É um processo de construção que eu faço dia após dia, que a minha vontade, que nós estamos falando hoje, me propicia, que eu busque. Ao passo que o inverso também é verdadeiro. Se todos os dias eu abrir meu coração e colocar lá uma sementinha de raiva, de rancor, de ódio, de guerra, de destruição, daí porque a importância da gente vigiar o que a gente está ouvindo, o que a gente está lendo, o que a gente está falando. Porque essas exteriorizações do nosso pensamento, nada mais do que são do que isso, o que nós pensamos, nós emitimos, nós falamos, é aquilo que está dentro de mim. Então, se eu tenho fraternidade, se eu tenho amor nas palavras, se eu tenho paciência no meu modo de agir, eu, de certa forma, estou emitindo isso para o mundo. E existe uma lei de causa e efeito muito claro para nós da doutrina espírita, do que o que a gente faz, a gente colhe. O que a gente planta, a gente colhe. E o projeto, né, isso que nós estamos falando, lembrando lá da música do Gilberto, é um processo de aprendizado. A gente não pode achar que as coisas já estão devidamente delineadas. Ah, eu nasci para ser infeliz. Eu nasci para ser uma pessoa tímida. Eu nasci para ser uma pessoa sozinha. Eu não vou encontrar o meu marido, não vou encontrar a minha esposa, eu não vou conseguir construir minha família, eu não terei a oportunidade de ter o prazer de ter um relacionamento conjugal equilibrado. Não é que você nasceu dessa forma. Você procurou os caminhos que te trouxeram até esse momento. E você está tendo a oportunidade, espero que você estivesse assistindo essa live, você está tendo a oportunidade de ter ciência que a partir de agora, que não existe destino traçado. Porque se houvesse destino traçado por Deus, Deus seria injusto. Porque Deus
traçou o destino do Chico Xavier como uma pessoa amorosa, equilibrada e fraterna. E traçou o destino do Carlos Gimenez como uma pessoa egoísta, egocêntrica e orgulhosa. Onde estaria o mérito de Deus nisso? Tratou melhor o Chico do que eu, Carlos Gimenez? Por quê? Não. O Chico construiu a identidade dele, sob o ponto de vista emocional e espiritual, e chegou ao ponto que chegou. Eu, Carlos Gimenez, estou construindo a minha e estou nessa jardim de infância da evolução espiritual. Já fui mais egoísta, já fui mais egocêntrico, já fui mais perverso, já fui mais pessimista. Hoje a gente já caminha um pouquinho mais. Hoje a gente já está alguns passos além. Daí porque Deus não traça destino de ninguém. Deus tem coisa muito mais importante para fazer em relação a isso. Deus te criou. Criou o Carlos Gimenez, criou a Lívia. E a Lívia está na situação que está hoje por escolha dela. Por tudo aquilo que nós estamos falando que ela construiu, o Carlos Gimenez, por tudo aquilo que construiu. E vocês que nos assistem, estão no estágio que estão, por tudo aquilo que vocês construíram ao longo de vocês. E saiba vocês, isso, a doutrina espírita, né, na minha religião, nossa religião, é muito clara nesse sentido. Que nós não precisamos, nós não somos obrigados a fazer nada. A doutrina espírita não me obriga a fazer nada. Ela me dá a liberdade, só que ela me esclarece o seguinte. Você tem o seu livre-arbítrio, Carlos. Tudo que você fazer ou deixar de fazer, você terá uma consequência futura. Então, muito cuidado com aquilo que você faça ou com aquilo que você não faça. Porque às vezes a gente tem que fazer e a gente não faz. A gente sabe que a gente tem que ser uma pessoa... E não escolher é uma escolha. Exatamente. Exatamente. A gente sabe que a gente tem que ser uma pessoa amorosa dentro do nosso lar. Aí quando alguém dentro do nosso lar, no recanto íntimo do lar, nos atravessa uma frase que não cai bem no nosso ouvido, a gente devolve da mesma forma. E esquece que às vezes foi ontem que eu atravessei uma palavra, que eu atravessei um discurso inadequado dentro do meu lar. E que quanto mais meu lar estiver harmonioso, não é o meu vizinho que vai ter uma vida melhor. Não é o meu chefe, meu patrão, o meu governante que vai ter uma vida melhor. Sou eu. O equilíbrio que me traz as minhas ações, quem goza desse equilíbrio sou eu. E a nossa evolução espiritual, a doutrina espírita fala que não adianta eu esperar que a minha esposa evolua por mim. Que a gente tem ilusão às vezes, falando, eu não tenho paciência, lá em casa quem tem paciência é minha esposa. Lá em casa eu sou muito preguiçosa, lá em casa quem trabalha é meu marido. Não, lá em casa quem tem fraternidade com o próximo é meu filho, então deixa essa parte para ele, porque eu não tenho fraternidade nenhuma, eu só penso em mim. Não adianta. Somos nós que temos que construir as nossas decisões, a partir das nossas decisões, nós construímos o nosso futuro, nós construímos o nosso destino dia a dia. Falando dessa responsabilidade, né, que você nos chamou aí, a responsabilidade é nossa, da maneira que nós estamos vivendo, é só responsabilidade 100% nossa. Um dos hábitos, né, voltando lá no hábito que a gente falou no início, que eu cultivei foi exatamente esse, Carlos, de eu acordar todos os dias, na hora de escovar os dentes, eu olhar para mim e falar assim, você é 100% responsável pela maneira na qual você vive. Todos os dias. Começa hoje a falar isso para você e assumindo isso para ver se a vontade não vai bater. Nós somos responsáveis. Vamos assumir, né? E a problemática maior é que às vezes assim, a gente quer se esconder, né? A gente sabe que nós somos responsáveis, sabe onde a gente erra, sabe que a gente não faz aquilo que devia fazer, a gente se esconde, né? A gente deixa para o amanhã. Não, amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu ligo, amanhã eu peço, amanhã eu começo. E a gente se esquece nessa passagem que nós estamos aqui por este plano material, nessa passagem que nós estamos aqui por este mundo corporal, pode ser que essa noite Deus resolva me levar. Pode ser que essa noite Deus me convoque. Fala, Carlos, tempo final. Cronômetro zerou. É um sopro, né? Eu falo assim, não, mas espera aí, deixa eu voltar lá porque eu esqueci de pedir perdão para minha esposa. Eu esqueci de dar um abraço no meu filho. Eu esqueci de comprar uma cesta básica para a pessoa lá que está precisando. Eu deixei para o mês que vem para eu poder fazer uma ligação para um amigo que eu não via há muito tempo.
Eu deixei de passar na casa da minha mãe e tomar aquele café gostoso que ela sempre esperou que eu passasse lá e tomasse. Não, eu esqueci de ligar para o meu pai e combinar aquele futebol de final de semana que ele gosta de fazer comigo. Aí não haverá mais tempo. Aí Deus vai falar, não, eu te dei muito tempo. Só que quando você estava lá, em vez de você fazer essas coisas, você procurou outras. E quais outras são essas, né? Porque a doutrina espírita, mais uma vez, deixa claro. Allan Kardec perguntou aos espíritos, tá bom, então se a gente tem que fazer algumas coisas nesse caminho de construção do nosso ideal, do nosso bem-estar, quem que nós devemos seguir? A pergunta foi mais ou menos assim. E a resposta veio. Vocês têm que seguir Jesus. Jesus Cristo foi enviado para nós, para a doutrina espírita, isso é muito claro. Ele veio até aqui, com todo o respeito a outras correntes religiosas, mas ele não veio aqui para poder tirar o pecado do mundo. Ele veio aqui para justamente para mostrar para nós que é possível amar o próximo, que é possível a gente, ainda que tenhamos a influência de muitas coisas negativas nesse plano, é possível amar o próximo como nós mesmos. Que lindo! Carlos, já vieram aqui me avisar que o nosso tempo já está se esgotando. Que delícia esse bate-papo. Muito bom. Gratidão imensa por estar aqui compartilhando seu tempo. Nosso tempo hoje preciosíssimo, né? E vamos, gente, fica um convite para que a gente se dedique mais a esse conhecimento, né? A esse amor. A gente vive preso nos excessos de uma sociedade que está adoecida, né, Carlos? Sem dúvida, Então, eu queria rapidamente... Por favor. Rapidamente, só de minha parte, para agradecer também encarecidamente ao convite, agradecer a todo o pessoal, vi muita gente conhecida aqui, não deu oportunidade de falar o nome, que está assistindo a gente, e nós não podemos esquecer que nós estamos aqui, como eu disse, reafirmando, repetindo, que nós estamos de passagem por este plano, e todos nós temos condições de viver tudo que a vida tem para te dar, saber que em qualquer segundo tudo pode mudar, fazer sem esperar nada em troca, correr sem se desviar da rota, acreditar no sorriso e não se dar por vencido, querer mudar o mundo ao seu redor, saber que mudar por dentro pode ser o melhor, fazer sem esperar nada em troca, porque vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que Jesus estará aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Meu muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Gratidão. E que nossa vontade seja maior que a nossa inércia. Sem dúvida. Um grande abraço, beijo. Pessoal, beijo. Gratidão por vocês aqui. Muita gente conhecida. Um abraço. Fica com Deus, Carlos. Obrigada. Obrigado.